Se você está se sentindo meio perdido, sem saber direito para qual direção seguir, ou se você está se sentindo meio frustrado por você não ter conseguido alguma coisa que você queria muito na vida, ou se você sente que falta algo, você é feliz, mas sente que falta alguma coisa na sua vida, eu quero te dizer que eu te entendo completamente, porque eu já estive no seu lugar. Eu me considerava uma pessoa muito feliz, mas eu sentia um vazio interior, que eu não sabia de onde vinha. Eu sentia que faltava alguma coisa, mas eu não sabia muito bem o que era. Então, se você está se sentindo assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está prestes a viver a melhor fase da sua vida, de verdade. Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te indicar esse caminho. E no final do vídeo eu quero te fazer um convite. Bom, então o primeiro passo, né, que você precisa dar, que você precisa pensar, é que se você está incomodado com alguma coisa na sua vida, isso é um ótimo sinal. Porque o incômodo é o primeiro passo para a mudança. Porque se você está satisfeito, se você está completamente realizado com tudo que você tem na sua vida, significa que você não quer mudar nada. Né? E você não vai mover uma palha para você sair de onde você está, porque você está satisfeito. Né? Agora, se você, muitas vezes a gente não está satisfeito, mas a gente isso aconteceu muito comigo, eu ia levando a vida, né? Eu não estava muito satisfeita, mas o incômodo não era tão grande. Até que esse incômodo passou a ser grande na minha vida. Então, a partir desse incômodo é que eu tive o impulso para querer mudar. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que se você está incomodado, isso é um ótimo sinal. Porque significa que você vai ter força de vontade para mudar alguma situação. Para mudar o que você quer na sua vida. Aí depois, né, vem a segunda fase. Né? Acontece uma coisa que é muito interessante que aconteceu comigo. Que é uma fase da negação. Que é aquilo que eu estava falando. Né? Você está incomodado, só que você não está tão incomodado. Você vai levando. E aí você vai negando. Você vai negando para você mesmo que você quer algum objetivo, né? Você vai falando para si mesmo que tá bom do jeito que tá, que, sabe, você vai seguir, vai dar tudo certo, e aí você entra numa fase de negação, né? Eu lembro bem que para mim ficou muito marcado quando eu entrei nessa fase de negação, né? E essa fase, né, é importante falar também que ela pode vir antes do incômodo ou quando você já estiver incomodado. Né? Ela vai depender de cada um. Para mim, ela veio quando eu já estava bem incomodada. Eu já estava bem incomodada já com o que eu fazia, com o que eu ia fazer da minha vida profissionalmente, principalmente. E aí eu me lembro bem que isso ficou muito marcado para mim, que primeiro eu comecei, né, os meus primeiros passos nesse universo foi começar a ler livros sobre negócios, abrir negócios, né? Porque na minha cabeça eu tinha que abrir algum negócio para mim. Eu não queria mais depender de outras pessoas, né? Para ter dinheiro. Eu queria ter o meu próprio negócio. Só que eu não sabia do que era, o que eu queria fazer, eu não sabia do que eu gostava, eu não sabia de nada. Então eu estava muito perdida. E aí eu me lembro que eu vi um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi, esses vídeos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, eu vi um vídeo de um português falando sobre qual o legado que você vai querer deixar no mundo. E aí ele falava, você vai querer partir aqui dessa vida e o que você vai deixar? Quais as coisas que você vai ter feito? E eu fiquei extremamente incomodada com aquilo, porque eu estava nessa fase da negação. Aí eu falava assim, não, como assim deixar alguma coisa no mundo? Do que esse cara tá falando? Por quê? Porque pra mim, na minha vida, eu não ia deixar nada. O que eu estava fazendo, pra mim, eu não ia agregar nada pro mundo. Então eu lembro que eu fiquei bem incomodada com o que ele falou e hoje eu vejo que... Hoje eu entendo por que eu fiquei incomodada, né? É porque era a minha mente querendo me manter onde eu estava, querendo me manter na minha zona de conforto, né? Então a sua mente ela vai fazer isso com você. Em vários momentos que você vai pensar em virar a chave, em dar uma mudança, em fazer alguma coisa diferente na sua vida, a sua mente está acostumada com a rotina, com o que você já faz sempre. Então ela vai querer te sabotar, ela vai querer que você volte a fazer o que você estava fazendo. Então, por isso que é tão importante, né, o autoconhecimento. Bom, e aí, né, o terceiro passo, né, a terceira coisa que você tem que fazer.
Então, tudo bem, né? O incômodo, e aí faz a negação, e aí o que que eu vou... Por onde que eu começo, então, né? Por onde que eu começo? Isso é uma coisa que acontece muito também, que a gente acha que alguma coisa externa, alguma coisa que a gente faça vai resolver a nossa situação. E a gente não pensa na raiz do problema, na causa, né? Porque a causa é sempre interna. A causa da sua insatisfação, a causa do seu incômodo, ela é interna. Pode ser que você não goste do seu emprego, mas você não gosta por causa de alguma coisa interna. Então não adianta só você querer mudar de emprego se você continuar com os mesmos problemas que você tem internamente, porque você vai mudar de emprego e você vai ter outros tipos de problemas no emprego, né? Então, se você não encontrar essas razões internas, ficar procurando externamente, achando que é uma viagem que vai resolver, passar um final de semana em algum lugar, né, vai resolver os seus problemas. Não, o que vai resolver, o que vai atuar mesmo na raiz é o autoconhecimento. É você entender e descobrir o seu propósito de vida, né? E esse é o quarto ponto que eu queria falar, sobre missão e propósito. Porque isso é muito importante, né? Eu não tinha nem ideia de qual era a minha missão, de qual era o meu propósito, eu não tinha nem ideia que isso existia. Eu simplesmente achava que eu não gostava de trabalhar, que eu era uma pessoa que eu não tinha nascido para trabalhar. A minha crença era essa, né? E eu não fazia ideia de missão, de propósito. Então, o que é missão? O que é propósito? Bom, eu entendo, né, segundo a minha interpretação, né, e o que eu acredito, é que cada um, né, você veio aqui, eu vim aqui com uma missão específica, fazer alguma coisa, né, porque da mesma forma que os objetos que a gente vê têm uma missão, né, por exemplo, você tem um copo. Para que um copo foi criado? O copo foi criado para você beber água, né, essa é a missão do copo, né, então se tudo tem a sua missão específica, os seres humanos também vão ter uma missão específica. Então eu acredito que você tem uma missão a cumprir aqui e acredito que você tenha um propósito que é um pouco diferente da missão, que o propósito é um meio que você vai utilizar para cumprir essa missão, né? E o propósito ele pode mudar ao longo da vida, né? Você pode ter um propósito durante uma fase da sua vida e depois você mudar o seu propósito. A missão não muda, o propósito ele vai mudando, porque o propósito é interno, né? Eu posso ter agora, eu tenho um propósito para minha vida, né? Eu tenho um objetivo de levar autoconhecimento, espiritualidade através do coaching que eu faço, através dos meus vídeos, através dos meus cursos. Esse é o meu propósito atual. Pode ser que daqui a 10 anos eu tenha um outro propósito, né? Esse é o meu propósito atual, né? E tenho a minha missão. Então é muito importante que você encontre uma missão e um propósito, porque é isso que vai te dar a direção. É isso que vai te dar a bússola que você tem que seguir, sabe? E aí esse vazio que a gente sente, ele simplesmente desaparece, porque esse vazio é por isso. É quando a gente não acha a nossa essência. Quando você não consegue ainda descobrir qual é a sua essência. E aí, né, vamos para o quinto passo, né? Como que você vai descobrir, então, o seu propósito, a sua missão? Como que você vai fazer para descobrir? Não tem outro jeito a não ser através do autoconhecimento e da espiritualidade. Você tem que se conhecer, você tem que saber o que funciona para você, você tem que saber o que aconteceu na sua vida que pode ter deixado alguma marca, o que aconteceu na sua vida que pode ter deixado algum bloqueio em você. Então você precisa se conhecer para você se entender e entender o que você veio fazer aqui. E aí você precisa se abrir para isso, né? Você não pode ficar naquela fase, né? Quando eu estava naquela fase de negação, eu me fechei um pouco. Me fechei porque as oportunidades apareciam e eu meio que fingia que não via, porque eu estava fechada. Porque as oportunidades estão aparecendo para você o tempo inteiro. A diferença é para onde você está olhando, para onde você está apontando o seu foco, onde você está colocando o seu foco. Porque às vezes a oportunidade está ali e você não tá enxergando, porque a sua mente não está voltada para enxergar aquilo.
Então é importante que você se abra, que você se dê essa oportunidade, se dê essa chance. E isso é independente, tá, de idade, isso não existe, assim. Independente se você tenha 30, se você tenha 18, se você tenha 40, 50 ou 60 anos. Você sempre, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para você descobrir a sua missão, o seu propósito e viver sua missão, viver seu propósito. Então, se você quer se abrir para isso, eu tenho uma excelente oportunidade para te oferecer, eu tenho um convite para te fazer agora. Eu vou fazer uma palestra online, gratuita, no dia 10 de setembro. A palestra vai ser exatamente sobre como você encontrar uma direção, como você descobrir o seu propósito e a partir disso você viver de forma plena, você viver com saúde, paz e prosperidade, tudo que você tem direito, né? Você viver uma vida realmente paradisíaca. Então eu vou dar essa palestra no dia 10, para você se inscrever é só você clicar no link que está aqui na descrição, em cima ou embaixo do vídeo, tá? E eu espero você lá, porque essa é uma excelente oportunidade de você começar a entrar em contato com a sua missão, com o seu propósito. E eu vou ficar muito feliz de te ajudar nisso. Bom, então é isso. Se você curtiu o vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu curtir e se inscreva também no canal, tá? E me acompanhe no Instagram também, tá? @TatianaBionCoach. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus.